outra estrutura bastante interessante aqui é essa aqui, ó. Então, entre a epífise e a diáfise, vocês observam aqui uma risca. Essa risca é chamada de epífise de crescimento. A epífise de crescimento nos ossos longos, elas estão posicionadas entre a epífise e a diáfise. E é por aqui que os seus ossos crescem. Então, os ossos crescem somente nas epífises. Então, essa epífise de crescimento, inicialmente, é uma placa cartilaginosa, que a gente encontra nas crianças, em idade de crescimento. Então, quando a gente bate o raio-x da criança, você vê os ossos longos, eles têm uma falha aqui, ó, entre a epífise e a diáfise. Aquilo é epífise de crescimento. Então, essa placa cartilaginosa, ela vai crescendo e ossificando nas pontas. Aí, quando ossifica, seu osso cresce um pouquinho. E aí, essa placa cartilaginosa faz a ossificação novamente e o seu osso vai crescendo somente nas extremidades. Então, essas epífises de crescimento, elas têm uma idade que elas vão aparecer e começar a crescer, e uma idade que elas vão fechar. O que é o fechamento das epífises de crescimento? É quando a gente tem o total crescimento ósseo. Então, quando você atinge o total crescimento ósseo, tanto nos meninos quanto nas meninas, aquela epífise de crescimento vai ser substituída por osso. Tá? Aquilo que era uma cartilagem vai ser substituído por osso. A cartilagem, ela conseguiu ossificar nas pontas e crescer. Quando aquilo é substituído por osso, ela não cresce mais. E aí cessa o crescimento. E aí pergunta, por que tira raio-x da mão para ver se a criança já parou de crescer? Porque as mãos e os pés são as últimas epífises de crescimento que fecham no nosso corpo. É o último lugar que para de crescer. Então é por isso que bate o raio-x nas mãos e nos pés. Se você olhar o raio-x de mão de uma criança de 13 anos, por exemplo, e a epífise de crescimento está completamente fechada, significa que a criança já teve o fechamento de todas as epífises, do fêmur, da tíbia, dos braços, de tudo. Então, provavelmente ela não vai crescer mais. E aí o crescimento tem que ser hormonal e cirúrgico. Então, as epífises de crescimento são os locais onde os ossos crescem. As epífises de crescimento, elas têm outros nomes também. Disco epifisário, cartilagem de crescimento, placa epifisária ou disco de crescimento. É a mesma coisa. O último componente que a gente vai estudar da estrutura dos ossos é aquele que está guardado lá dentro das diáfises. Então vamos supor que isso aqui é a diáfise de um osso longo. Ela é oca por dentro. O tutano é algo que está lá dentro das diáfises, mas a gente não vai chamar aquilo que tem dentro da diáfise de tutano. Aquilo que tem dentro das diáfises é a medula óssea. Tá? Então, o que tem aqui dentro dos ossos longos, lá nas diáfises, é chamado de medula óssea. Ela é importante para a nossa imunidade. Então, o que tem aqui dentro dos nossos ossos longos vai produzir os seus leucócitos e os seus linfócitos. E essas duas células, elas podem produzir centenas de milhares de anticorpos específicos para cada um dos agressores que a gente tem para o nosso organismo. A medula óssea tem uma importante função imunológica. A outra função da medula óssea é metabólica. A função metabólica dela é produzir as hemácias, que vão lá para o sangue também. Essas hemácias, elas vão ser importantes para carregar o oxigênio para todas as partes do corpo. Se você gostou dessa aula, se isso te ajudou, não esquece de dar aquele like básico aqui embaixo, favoritar esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Obrigado pela paciência, pela colaboração e pela cooperação e até o próximo vídeo. Muito obrigado.